Um ateu empedernido encontra a Cristo. Nasci e passei a juventude na pequena, bela aldeia de Krasnogradište, na Bulgária. Em nossa família, havia 4 filhos, 3 irmãos e uma irmã. Todos nascemos em uma antiga casa de fazenda construída em estilo turco, que consistia de um quarto e uma cozinha. O teto era tão baixo que meu pai tinha de encurvar-se para não bater a cabeça nos caibros do telhado. A casa tinha um assoalho de terra, que minha mãe pintara com uma mistura de esterco, barro e água. Não cheirava bem, mas era um tipo de desinfetante, e o esterco impedia que o chão rachasse. Todos dormíamos no único quarto, no chão coberto de tapetes feitos de canas trançadas. Em um dos lados da cozinha, havia uma lareira grande e enegrecida, sobre a qual permaneciam uma série de panelas de barro, rachadas e cobertas de fuligem. O feijão que minha mãe cozinhava para nós, naqueles dias, era tão bom como a dieta diária de qualquer outro dos habitantes da aldeia. Mamãe costumava dizer: se alguém quiser um bom feijão, terá de cozinhá-lo em água boa. Portanto, nós, as crianças, íamos até ao rio, algumas centenas de metros distante de casa, buscar água para o feijão. Então, o feijão era cozinhado nas panelas de barro, o que lhes dava um sabor todo especial. Tenho muitas recordações agradáveis de meus anos de infância. Os dias se passavam rapidamente, alguns repletos de risos, outros, de disputas, travessuras de crianças e aventuras. Havia dias de pobreza, trabalho árduo e tristeza em nosso lar, mas nenhuma dessas coisas fez com que nosso amor mútuo diminuísse. De fato, serviram para nos achegarmos mais uns aos outros. Não tínhamos um grande sítio, por isso, os filhos eram enviados a trabalhar em fazendas. As coisas se tornaram especialmente difíceis para nós durante os anos de guerra, entre 1914 e 1918. Papai foi convocado ao serviço militar, e o ano seguinte quase nos levou à inanição. No inverno de 1917-1918, quando eu tinha 10 anos de idade, fui enviado a trabalhar para o homem mais rico de nossa aldeia, vovô Colio. Eu não recebia salário, mas, em troca de alimentos, conduzia os bois, enquanto vovô, que tinha 87 anos, mas parecia e agia como se fosse mais novo, arava os seus campos. No verão, fui cuidar de ovelhas, na propriedade de meu tio, que ficava perto de nossa casa. A guerra terminou e meu pai voltou para casa, o que me permitiu continuar os estudos. Embora fôssemos pobres, meus pais conseguiram matricular-me em uma pequena escola em uma aldeia vizinha. Meus pais sentiam-se orgulhosos de minha capacidade de ler e faziam tudo quanto podiam para que eu continuasse estudando. Comecei a frequentar as aulas vestido com roupas remendadas, feitas de tecidos preparados em casa, e usava sapatos do tipo mocassim, feitos de couro cru de porco, com os pelos voltados para fora. Era um espetáculo. Quando cheguei às aulas mais adiantadas, eu me sentia envergonhado por não ter o uniforme e os sapatos bons que os alunos deveriam usar. Como resultado, passei a evitar a companhia de outros meninos e me retraía. Adquiri meu primeiro par de sapatos apropriados quando tinha 17 anos de idade. Quando os calcei, minha autoestima cresceu muito, talvez até demais. E comecei a procurar amigos entre os meus colegas de escola. Cresci tanto egoísta como ateu. Esta é uma péssima combinação.
Quando terminei o curso na escola da aldeia, fui para Ruse, uma cidade grande às margens do rio Danúbio, em busca de trabalho. Em Ruse, eu conhecia somente uma pessoa, um ex-vizinho chamado Cristo, que se mudara para a cidade alguns anos antes. Cristo tinha um emprego na área de saneamento e morava no local de trabalho, em um quartinho com menos de 2 metros quadrados. Embora fosse tão pequeno, e a maior parte do espaço fosse ocupada por uma cama, ele concordou em dividi-lo comigo. Assim, nos tornamos bons amigos. Isso aconteceu em novembro de 1925. Naquela época, houve um grande surto de desemprego na Bulgária. E eu não podia encontrar trabalho permanente. Fazia serviços ocasionais e vivia, na maior parte do tempo, do salário de meu amigo Cristo. Uma noite, ele me convidou para ir a uma igreja batista, embora soubesse que eu era ateu convicto. Por causa de minha amizade com ele, não pude negar-lhe o convite. Aquela foi a primeira vez que entrei em uma igreja protestante. Eu conhecia somente a igreja ortodoxa e pensava que todas as igrejas eram semelhantes. Por isso, fiquei surpreso ao descobrir que o interior da igreja batista era diferente da igreja ortodoxa. De fato, tudo era diferente. O culto era realizado em búlgaro, e não na antiga língua eslava, que os padres habitualmente empregavam e que pouquíssimos compreendiam. Em vez dos cânticos monótonos da missa ortodoxa, ouvir belos hinos, cantados nas melodias de Bach, Mendelssohn, Beethoven e outros grandes compositores. Ali, a congregação inteira participava. Nas igrejas ortodoxas, somente os padres e o coro cantavam. Cheguei a ver hinários. Cristo já havia aprendido os cânticos e os entoava, enquanto eu seguia as letras das músicas no hinário. As belas letras, escritas para louvar a Deus, causaram profunda impressão em meu espírito. Nunca esperava ouvir um pastor educado e inteligente pregar tão gloriosamente sobre a sua fé em Deus, e em uma língua que eu entendia. Em nossa vizinhança, não havia uma só pessoa inteligente que ousasse reconhecer que cria em Deus. Em minha opinião, a religião era para os velhos e os que tinham a mente fraca. Depois da reunião, conversamos com 2 senhoras idosas que eram conhecidas na cidade como pessoas de boa educação. Elas falaram conosco sobre Deus, procurando provar que Ele existe. Mas, a despeito de tudo quanto vira e ouvira na igreja, e de tudo quanto as senhoras tinham dito, meu intelecto orgulhoso se recusava a reconhecer a existência de Deus. No entanto, pela primeira vez, comecei a me perguntar se eu estava certo. Naquela noite, começou uma luta espiritual em meu íntimo, uma luta que durou por muitos dias. A questão era: Deus existe mesmo? Na igreja ortodoxa grega daquele tempo, os sacerdotes não precisavam ter qualquer educação e somente pessoas idosas frequentavam as missas. Você nunca via uma pessoa educada que acreditava em Deus. Pelo menos era assim que os ateus gostavam de pensar. Nós, que tínhamos alguma instrução, desprezávamos aqueles homens e mulheres simples que afirmavam ter uma religião ou crer em Deus. Agora eu ouvia pessoas educadas e cultas testemunhando abertamente que Deus existe. Essas pessoas contavam o que Jesus significava para elas e o que ele fizera por elas. Isso me impressionou mais do que todos os sermões, e até hoje creio fortemente na eficácia de testemunhas vivas para levar os homens a Cristo.
Falei com Cristo sobre o meu conflito, e ele disse que me apresentaria a um homem que poderia me ajudar. Pouco tempo depois, Cristo convidou um homem a nos visitar. Seu nome era Petrov. Ele leu trechos da Bíblia. Não era um pregador eloquente, mas cada palavra que dizia provava que Deus existia. Testemunhou sobre como experimentava a presença pessoal de Deus. Quando dizia o que Jesus significava para ele, seu rosto brilhava com o amor de Deus. Tornou-se óbvio para mim, naquele momento, que Deus existe. Eu vi a Deus naquele piedoso homem. O testemunho de Petrov convenceu-me da existência de Deus, e comecei a buscar sincera e intensamente a Deus. Descobri que eu não estava buscando a Deus tanto quanto Ele estava me buscando. Recebi a maravilhosa experiência de salvação em Jesus Cristo, que transformou minha vida. Petrov tornou-se meu pai espiritual. Pouco tempo depois fui morar com Petrov, a fim de estar mais próximo de suas instruções bíblicas. E, com a ajuda dele, consegui um emprego na estrada de ferro do governo. O trabalho era pesado, mas a felicidade de minha recém-encontrada salvação em Jesus Cristo me fazia flutuar de alegria e paz. Sentia-me imensamente feliz em Cristo.